Seja bem-vindo ao nosso quinto encontro nessa jornada. Hoje, a pergunta é: eu sou livre? Será que podemos conectar tudo isso à nossa jornada espiritual? Sabe, a gente tem a impressão de que fazemos escolhas o tempo todo, não é? Decidimos o que vamos comer, o caminho que vamos pegar, as palavras que vamos usar. Mas essa sensação de controle é para valer? É real mesmo? Bom, é isso que a gente vai investigar hoje. Então, para começar, vamos direto para o coração do problema. Existe um paradoxo, uma contradição, que mora dentro da gente sempre que pensamos sobre liberdade. Olha só que interessante. Por um lado, a gente quer muito a liberdade. É a alegria de poder traçar o nosso próprio caminho, de fazer as nossas escolhas. Por outro lado, como é bom ter um destino, não é? Pensa bem, se eu não sou livre de verdade, eu não tenho culpa pelos meus erros. Eu não preciso me preocupar tanto com as consequências. É um alívio danado da responsabilidade que a liberdade traz junto com ela. E o paradoxo já começa aí. Pensa só, a gente não controla como nasce. Ninguém escolheu onde, quando ou de quem nascer. E vamos ser sinceros, a gente também não tem controle nenhum sobre a nossa morte. Então, se o começo e o fim da vida parecem estar fora do nosso controle, o que isso quer dizer sobre tudo o que acontece no meio? Diante de um mistério desse tamanho, é natural que a humanidade sempre tenha buscado respostas na fé. Vamos dar uma olhada em como algumas das religiões mais antigas tentaram resolver essa tensão entre a nossa escolha e o nosso destino. Uma das primeiras e mais poderosas ideias que a gente encontra é a do karma. Em religiões panteístas como o hinduísmo e o budismo, o karma funciona como uma espécie de justiça divina universal, sabe? Um sistema que mede e pesa tudo que a gente faz. E o ciclo funciona basicamente assim. Você faz alguma coisa, boa ou ruim. Essa ação gera uma consequência, quase como uma nota cósmica. E é essa nota que vai determinar se a sua próxima encarnação, a sua próxima vida, vai ser melhor ou pior. Se você foi uma pessoa boa, pode voltar como um rei. Se foi ruim, talvez como um mendigo. O problema aqui é que se sempre existe uma outra vida para consertar as coisas, as decisões de hoje acabam perdendo um pouco do peso, não acha? Agora, vamos mudar um pouco de cenário e ver como a estrutura de pensamento cristã aborda essa mesmíssima questão, mas, claro, com uma perspectiva bem diferente. A resposta padrão do cristianismo geralmente usa uma analogia muito forte. Imagina a cena, um pai vendo o filho pequeno, de uns 2 anos, super curioso e teimoso, querendo de todo jeito botar o dedo na tomada. O pai avisa 1, 2, 3 vezes. Ele sabe exatamente o que vai acontecer se o filho tocar ali. Mas chega uma hora que ele percebe que a criança precisa aprender por conta própria, pela experiência. E aí, a criança, usando a liberdade dela, vai lá e toca. Leva aquele choquinho. Então, aqui tá o pulo do gato. O fato de o pai já saber o que ia acontecer não tirou em nenhum momento a liberdade do filho. A ideia é que a onisciência de Deus, o fato dele saber de tudo, não anula a nossa liberdade. Ele pode até saber os erros que a gente vai cometer, mas a escolha de cometer ou não ainda é nossa. Mas claro, nem todo mundo no cristianismo pensa exatamente igual. A visão da maioria é a da providência. Deus nos guia, nos inclina para o bem, mas no fim do dia ele respeita a nossa liberdade. Já a visão calvinista é bem diferente. Ela defende a predestinação. Deus já decidiu, desde sempre, quem vai ser salvo e quem vai ser condenado. E o sucesso material aqui na vida seria até um sinal dessa escolha divina. Aí a história avança, chega o iluminismo e o debate muda completamente de eixo. A questão deixa de ser sobre a vontade de Deus e passa a ser sobre a nossa própria capacidade, a capacidade da razão humana de determinar seu caminho. E é aqui que entra em cena o filósofo Immanuel Kant. Para ele, a liberdade total não vem de Deus nem de nada externo. Ela vem de dentro da gente. É a nossa própria vontade que se dá um mandamento, o tal do imperativo categórico. É como se a gente se dissesse: haja de um jeito que sua ação possa virar uma regra para todo mundo, e sem um pingo de egoísmo. A liberdade para Kant é essa capacidade de se guiar para o bem. Só que levar essa ideia ao extremo pode ser bem complicado. Tem uma anedota sobre um engenheiro alemão super kantiano que decide que vai tomar um chá fortíssimo. A bebida era quase intragável, ele começou a suar frio, mas como a vontade dele tinha determinado aquilo, ele foi até o fim e desmaiou. É uma história que mostra como essa alta determinação, sem nenhuma flexibilidade, pode acabar virando uma prisão. Ok, saindo do iluminismo e chegando mais perto da nossa era, a gente se depara com novos desafios para a ideia de liberdade. E dessa vez, eles vêm tanto da filosofia quanto da ciência. Aquela ideia do Kant, da liberdade absoluta do indivíduo, não ficou muito tempo sem ser desafiada.
Primeiro veio Hegel dizendo que a liberdade não é só uma coisa individual, mas parte de um processo histórico gigante de ideias que entram em conflito. Depois Marx pegou essa ideia e a levou para o campo material. Para ele, a história é movida pela luta de classes, um processo que a gente não pode evitar. Nas duas visões, o indivíduo perde o protagonismo, sabe? Ele passa a ser só uma peça num sistema muito maior que o determina. E como se não bastasse, a ciência moderna chega e joga mais lenha nessa fogueira. Onde antes a gente colocava Deus, agora a ciência coloca os genes, os neurotransmissores, a química do nosso cérebro. Começam a surgir argumentos de que nossas ações são, na verdade, determinadas pela nossa biologia, de que a liberdade é só uma ilusão que o cérebro cria. É um novo tipo de destino, um que não está escrito nas estrelas, mas sim no nosso DNA. Então, depois de toda essa jornada, passando pela fé, pela razão, pela ciência, como é que a gente fica? Onde é que a gente chega com tudo isso? Bem, a conclusão mais sensata parece estar no equilíbrio. A nossa liberdade não é absoluta, não é perfeita, ela é limitada pela nossa genética, pela nossa psicologia, pelo ambiente em que a gente vive. Ela está, como a fonte diz, um pouco combalida. Mas, apesar de todos os pesares, ela existe. E é essa liberdade, mesmo que imperfeita, mesmo que limitada, que nos torna responsáveis pelos nossos atos, responsáveis pela nossa felicidade ou pela nossa infelicidade. Se fez sentido para você nosso esforço, dá um like no vídeo. E lembre-se, nessa jornada não convém estarmos sós, por isso compartilhe e traga mais pessoas para a trilha certa. A trilha certa.